Olá, crismandos! Hoje nós vamos começar o nosso encontro de uma maneira um pouquinho diferente. A catequista vai colocar uma música conhecida, muito bonita. Eu acredito que muitos de vocês a conhecem. E como nós fazemos antes de cada encontro nosso, quando nós podíamos nos encontrar pessoalmente, sempre no início dos nossos encontros nós fazíamos uma oração e nós vamos fazer isso hoje. Então eu vou dar um minutinho para vocês ouvirem essa música e refletirem, agradecerem, fazerem uma oração pessoal e daí a gente já começa com o nosso encontro, tá bom? Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer. Então nós agradecemos, Senhor, por esse encontro, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos pelas nossas famílias, por tudo que Deus tem feito por nós nesses dias de medo, de insegurança, de instabilidade, mesmo cada um estando em suas casas, nós temos a possibilidade, nós temos recursos de estarmos reunidos e dando continuidade ao nosso encontro. Então eu rezo e eu ofereço esse momento de oração para cada um de vocês, para as famílias de vocês, que Deus nos acompanhe nesse encontro e que possamos seguir adiante desta forma até que tudo se normalize e nós possamos nos encontrar novamente muito em breve. Então hoje a gente vai falar sobre o nosso encontro, o 11º encontro do nosso livro, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a gente já vai começar fazendo a leitura que o livro nos sugere, que é João capítulo 14, do 1 ao 7. Então a catequista vai ler e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele, tá bom? João capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomarei contigo, para que onde eu estou também vós estejas. E vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Então aqui é um diálogo de Jesus com os discípulos, onde ele fala que nós estaremos um dia na morada do Pai e que lá estaremos juntos com Ele e com Deus. E claro que a gente tem que colocar sempre que os discípulos, sempre que escutavam Jesus, era tudo muito abstrato ainda para eles. Eles não conseguiam compreender exatamente o que Jesus falava. A linguagem que Jesus falava com eles, para eles ficava tudo muito abstrato, né? Quando Jesus diz de que nós
que a casa do Pai tem muitas moradas, isso significa que um dia nós estaremos na casa com o Pai. Mas nós conseguimos compreender tudo isso porque nós temos todo um caminho já traçado, né? Nós temos como acompanhar pelas leituras, pelas pregações, pela Bíblia, por tudo que nós ouvimos, mas para eles era tudo muito abstrato ainda, né? Jesus falar que para o lugar aonde eu vou estarei contigo, né? Que estaremos juntos neste lugar, para eles era uma coisa difícil de imaginar, porque eles estavam conhecendo Jesus, né? Eles não tinham muito claro para eles de onde exatamente Jesus vinha e para onde exatamente Jesus iria. Então é onde Tomé pergunta para ele, então, né, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Eles não conseguiam compreender esse reino de Deus que nós, ao morrermos, vamos para esse reino, para esse encontro. Então Jesus explica para eles, de certa forma, que neste lugar todos nós estaremos juntos, com o Pai e o Filho, e que para que nós cheguemos neste lugar, nós temos que seguir o caminho e Ele é o caminho. Então, para nós fica um pouquinho mais abstrato, mas para aqueles discípulos naquela época muito mais, né? Porque eles não tinham a dimensão e o conhecimento que nós temos hoje, né? Que nós conseguimos explicar, conseguimos ler e temos os nossos encontros onde a gente pode conversar sobre isso. Então, quando Jesus fala que Ele é o caminho, né? É o caminho para que se chegue ao Pai. E ele é o Pai. Mas como assim, catequista? A gente não pode esquecer nunca de que são 3 pessoas em uma só. Não são 3 pessoas independentes, mas 3 em uma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Jesus sempre se refere ao Pai e a Ele mesmo. Porque Ele é o Pai e o Pai é Ele. Então, são 2 pessoas unidas numa única pessoa sempre. Então, ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Então, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade. Ele é a vida. Para entender isso, a gente vai responder algumas questões aqui do nosso livro, e vocês podem acompanhar pelo livro. A gente está lá na página... eu estou no meu aqui, que é o 69, que é o livro da catequista. É um pouquinho diferente do de vocês, porque as catequistas também têm um livro para acompanhar. Mas vocês podem acompanhar lá pelo livro de vocês, no 11º encontro. E a gente vai conversar sobre algumas perguntas que a gente tem aqui. Por exemplo, lá no recordar. Em que diferentes circunstâncias alguém pode dizer estou perdido? Se Cristo é o caminho, como alguém pode se perder? Alguém que não esteja nesse caminho. Mas como encontrar esse caminho, catequista? Como seguir esse caminho? Um dos meios pelos quais a gente encontra esse caminho, a gente segue esse caminho, é pela Bíblia. Lembra que a catequista sempre conversa com vocês sobre a leitura da Bíblia. Nós já tivemos alguns encontros que falavam sobre isso, né, que no começo vocês podem achar que a Bíblia é de uma leitura difícil, mas não é. À medida que a gente vai começando a explorar e vai começando a ler a Bíblia, a gente começa a entender, a ter a compreender o significado. E uma forma sempre boa de começar a ler a Bíblia
é sempre pelos livros, eu recomendo, né, os Salmos, que é uma parte da Bíblia que tem uma leitura, de certa forma, fácil. Nós temos a parte dos provérbios, da sabedoria, que são leituras mais simples e mais práticas. Então, para esse encontro, além dessa leitura que o livro nos recomenda, que é o João capítulo 14, eu separei uma parte de provérbios. Eu considero a parte de provérbios assim muito fácil de ser compreendida, porque é muito prática, é uma linguagem muito fácil de compreender. Então eu vou ler para vocês uma parte aqui de provérbios, que é o Provérbios 4, do 10 ao 19. Eu vou ler uma partezinha, tá? E vocês vão ver como é compreensível essa parte de provérbios, e a gente vai comentar. 2 caminhos. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro e é pela senda da retidão que te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos. Se correres, não tropeçarás. Aferra-te à instrução, não a soltes, guarde-a, porque ela é a tua vida. Na estrada dos ímpios, não te embrenhes, não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o e não passes por ele, desvia e toma outro, porque eles não dormiriam sem antes haverem praticado o mal, não conciliariam o sono se não tivessem feito cair alguém. Tanto mais que a maldade é o pão que comem e a violência é o vinho que bebem. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Quando eles falam dos ímpios, sempre que vocês virem essa palavra na Bíblia, dos ímpios, dos iníquos, são pessoas que praticam o mal, são pessoas que não ouvem a palavra de Deus, que desconhecem a palavra de Deus ou simplesmente não querem segui-la. Então aqui nessa parte de provérbios, complementa o que a gente está falando ali do nosso encontro sobre o caminho. Porque eu sempre gosto de dizer que a Bíblia é como se fosse o nosso GPS. Nós temos um GPS. Um GPS que funciona como esses aplicativos que nós temos, que nos levam mais facilmente àquele lugar em que nós precisamos ir, que temos que ir, que queremos ir. Então nós temos esse GPS. Eu sempre digo que a Bíblia é o nosso GPS. Se nós olharmos cuidadosamente a Bíblia e seguirmos o que está na Bíblia, certamente a gente vai chegar no lugar que a gente precisa, no lugar que a gente quer. Se seguirmos esse instrumento, e aqui nos mostra o caminho, esse caminho que nós devemos seguir. Então, quando diz, ouve meu filho, recebe minhas palavras, é o caminho da sabedoria que te mostro. Aqui a gente pode fazer uma união entre a Bíblia e o nosso livro para falarmos deste caminho. De que a Bíblia complementa isso que a gente vem falando. Que o único caminho correto, certo, que nós temos a seguir é o caminho da palavra de Deus. Lembra do nosso encontro que nós tivemos sobre o bom pastor? Foi o encontro passado. Que o bom pastor é aquele que guia as suas ovelhas, que o bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas, mas não conduz para um caminho qualquer. O bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas para o caminho seguro. Lembram disso? O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, e quem ama, preserva, quem ama, protege. Então Jesus vem nos dizer que ele é o caminho, mas não qualquer caminho. Ele é o caminho seguro. Ele é o caminho certo.
E uma das maneiras de nós seguirmos esse caminho é lendo a Bíblia, é ouvindo as suas instruções. Jesus é o caminho, é o único caminho que nós temos. Muitas vezes a gente, por opção nossa, porque nós temos a escolha, nós temos o livre arbítrio, nós podemos escolher diversos caminhos. Deus não nos obriga a seguir o caminho dele, ele nos orienta como um bom pai, como o pai de vocês diz para vocês muitas vezes, vai por aqui. Mas na nossa imaturidade, na nossa falta de compreensão, muitas vezes por rebeldia, a gente diz, mas eu não quero ir por aqui, porque eu acho que é melhor ir por aqui. Mas os nossos pais sabem que se nós fôssemos por esse caminho aqui, é mais seguro. Da mesma forma, Jesus indica, eu sou o caminho, siga-me, venha por mim. E se você vier por mim, você chega ao Pai. Então, essa frase de Jesus, eu sou o caminho, é onde ele nos mostra qual o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que seguir por ele. Nós temos que seguir a ele. Porque é a maneira mais segura que nós temos de viver a nossa vida. Quando ele nos diz, eu sou a verdade, dispensa muitas explicações. Essa frase por si só basta. Eu sou a verdade. Então, esse caminho, o caminho seguro, o caminho da verdade, eu sou a vida. Nós não temos vida longe de Jesus, nós tentamos ter, muitas vezes. Mas a verdadeira vida, a vida de felicidade, a vida de realização, a vida de tranquilidade, a vida de paz, nós só encontramos em Deus. Muitas vezes nós tentamos viver fora dessa vida. É lá a história da árvore, dos seus ramos. Se o ramo não estiver conectado nessa árvore, ele até pode durar alguns dias, mas muito em breve ele vai secar e ele vai morrer. Você até pode tentar prolongar esse galho que é retirado de uma árvore de algumas maneiras, colocando na água, tentando mantê-lo hidratado. Por algum tempo esse ramo ele até pode sobreviver, mas não por muito tempo. Da mesma forma é a nossa vida. Se nós estivermos desconectados de Deus, a gente até sobrevive ali, né? De alguma forma ali, por um tempo, mas não por muito tempo. Porque a nossa conexão, a nossa seiva, o nosso alimento é Cristo, é Deus. Nós temos que estar conectados com Deus. Mesmo que algumas pessoas tentem viver a sua vida desconectados dessa árvore, né? Nós conhecemos várias pessoas que não creem ou optaram viver de uma outra maneira, mas não é a mesma vida, não é a mesma realização, não é a mesma qualidade de vida, não é, vocês podem ter certeza disso. Então sigam por esse caminho, sigam por esse caminho de Deus. Eu sei que vocês ainda, talvez como os discípulos daquela época, não tenham toda essa compreensão, até porque é só durante o caminho que a gente vai compreendendo mais ainda a dimensão dessa conexão. Mas procurem se manter sempre nesse caminho, procurem ouvir sempre essa verdade, porque assim vocês terão a vida completa, assim vocês terão a vida de vocês realizada. Assim vocês encontrarão a paz e a tranquilidade que vocês precisam para passar por todos os momentos. Não esqueçam que a gente tem um grande GPS, tá? Um beijo muito grande para vocês, fiquem com Deus e muito em breve a gente vai se encontrar.